galerinha do canal Mais Conectados, tudo bem com vocês? Bom, como eu falei, hoje a gente está aqui e a gente veio falar de um assunto muito, mas muito legal. E desde já quero agradecer a todos vocês que estão sempre ligadinho com a gente aí, nos acompanhando, né, nas plataformas digitais. Muito bom estar com vocês e é um privilégio, uma honra, tá bom? Bom, como vocês podem ver, nosso podcast já começou. Estou aqui com esses dois grandes amigos, né? Os amigos que Deus colocou aí na nossa vida, porque geralmente Deus ele apresenta, né? Amigos, Deus ele coloca pessoas na vida da gente. E ele colocou essas duas amizades, meu amigo Valdemar, que é um dos nossos convidados aí, né? E o meu amigo Kaique Modesto, rapaz. Não, e hoje eles vão dar lugar com vontade. Falei pra eles, hoje, né, vocês vão ficar à vontade aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acredito que é um dos assuntos, assim, bem comentado, né? Hoje nas redes sociais, entre a igreja, eu acho que acredito no meio dos jovens hoje em dia, né? É um negócio bem espontâneo hoje, então acredito que vai ser um negócio bem legal. Né, não? O que você acha, Valdemar, dessa... Acho bacana. Acredito que é um assunto necessário. Assunto necessário. Ele está tão presente no nosso meio que às vezes ele passa batido, né? E hoje a gente está aqui neste momento compartilhando e comunicando a respeito desse assunto. Desculpa, gente, mas é porque ele tá tão sério, ele tá tão sorridente, agora ficou sério, né, Kaique? É, Ele ficou sério. É algo que eu tô mandando, é algo muito necessário, né? E acredito que vai ser bênção, vai ser bênção. Legal, legal. E você, o que você acha aí dessa ideia de essa galerinha conectada hoje, que hoje a gente vê que a maioria do pessoal faz podcast, né? Tipo, tem bastante jovem envolvido com isso, né? Influenciando. Hoje tem bastante influenciador, né? Cristãos, jovens, novos, começando aí nessas plataformas digitais. O que você acha? Qual que é a ideia que você... primeiramente, boa tarde. Prazer estar aqui conversando com meus amigos pentecostais Canela de Fogo. Depois de muito tempo a gente se reencontrou, né? E Verdade, verdade. graças a Deus nessa oportunidade de estar falando sobre as coisas de Deus e sobre temas atuais que, temas que infelizmente não são debatidos nas nossas congregações. Esse e vários outros temas, mas como a tecnologia é algo que está muito presente no nosso dia a dia, então tem suma importância a gente estar debatendo sobre, ou falando um pouco sobre esse assunto, porque são assuntos que, se nós estivermos na congregação, raramente vai ser debatido lá dentro. E isso é uma falha que temos hoje em dia, porque seria muito necessário, porque são tecnologias que a gente pode aproveitar para o benefício da própria Igreja de Cristo, onde pode abrir várias portas aonde que a gente não pode alcançar, entende? A tecnologia ela é uma ferramenta muito essencial nos dias atuais e é necessário a gente ter esse tema em nosso meio, dentro das nossas congregações, como ferramenta para fazer o reino progredir cada vez mais. Boa, boa. Não, e legal que, tipo assim, hoje a internet, cara, tá avançando. Tecnologia, né, tá só aumentando e eu acredito, assim, que é uma das... É um dos métodos bem legais e eu acredito que bem extrovertidos para você cativar a galera hoje, né, a juventude, principalmente os jovens, né? Hoje eu acredito que uma boa parte, né, dos jovens, adolescentes, senhores e senhoras, hoje eles trabalham com a internet, hoje tem gente que ganha dinheiro com a internet, né? Então, acredito que a internet pode ser um método de a gente apresentar a Cristo, né? Ou ter pelo menos essa conexão, né? E eu acho que na nossa humanidade, cara, eu acho que desde que surgiu a internet, eu acredito que o avanço foi tão grande, mas tão grande, que causou uma expansão tão grande, que hoje tudo que você vai fazer, hoje você, na maioria das vezes, na verdade, você utiliza a internet, né? Você tem essa conexão. E eu acredito que essa conexão é bem legal, né? E, mas assim, na ideia de vocês, assim, hoje, o que seria um jovens conectado? O que seria uma conexão de jovens hoje para vocês, assim? Conexão hoje, como você disse, o que seria a conexão dos jovens, principalmente o nosso meio cristão, né? Que a base do nosso bate-papo vai ser a tecnologia no meio cristão, então
tem muitos jovens hoje em dia que sabem usar em prol de coisas boas, mas infelizmente, a gente tem que ser bem sincero naquilo que a gente analisa. Que infelizmente pessoas têm utilizado por outros meios, principalmente nos meios cristãos, jovens cristãos, é mais para divulgar os seus afazeres em relação a até uma vida dúbia, vamos assim dizer, porque comentando faz um tempinho em uma reunião que antigamente a gente, para analisar a vida de um jovem cristão ou quem seja, era bom você analisar os testemunhos dele na rua. Legal, verdade. Hoje em dia, você entra na internet e você sabe qual é o testemunho da pessoa, entendeu? Então, às vezes a pessoa não souber usar isso pro seu benefício ou pro benefício da sua vida cristã, cara, ela vai virar contra ela, mostrando aquilo que ela aparenta ser, mas ela não é. Então, a tecnologia, a gente tem que dominar a tecnologia e não ela dominar a gente em relação a expor aquilo que é contrário à nossa fé, mas usar a favor da nossa fé, se assim nós formos sinceros, de acordo com o nosso modo de viver, né? Então, Sim. eu acho que é uma ferramenta muito essencial, porque, cara, a tecnologia faz a palavra de Deus chegar aonde missionários antigamente não chegaram, pra você ter ideia. Verdade. Aqueles jornalzinhos que era distribuído principalmente para a Assembleia de Deus no começo, antigamente tinha um alcance limitado, mas hoje a tecnologia, um verso que você lança ali na sua rede social, ela pode alcançar gente do mundo inteiro, nos 4 cantos da terra. Boa. Então é uma ferramenta muito boa, mas infelizmente, como eu disse no começo, muitos jovens, principalmente os jovens, porque acaba se iludindo com muitas coisas na internet e não usa isso para um bom proveito. Faz o oposto, acaba usando para malefícios, enfim. Coisas que mais pra frente a gente vai comentar aqui. Boa, boa. Mas e aí, Valdemar, o que você acha, tipo, o que você acha dessa geração conectada hoje, atualmente, assim, e qual que é a sua importância, você acha que a tecnologia pode trazer? Então, eu sou meio suspeito pra falar, né? Igual eu comentei com vocês aqui, eu sou um estudante de tecnologia. Eu sou um amante da tecnologia. Sou um defensor da tecnologia. Então, eu acredito muito que a necessidade para a expansão do evangelho, ela vem da tecnologia. Boa. Hoje, quando, por exemplo, você quer falar com a sua mãe, o que você faz? WhatsApp. WhatsApp, verdade. Você quer falar, às vezes, com o seu irmão que tá do outro lado do seu quarto. O que você faz? Você manda uma mensagem, entendeu? Eu me lembro que quando a gente ainda era criança, a gente pegava latas de Danone, a gente colocava uma linha e a gente esticava e falava, boa, eu lembro. e fazia um telefone sem fio. Vocês lembram? Nossa. Não sei se vocês teve. Já brinquei. Hoje que não viveu isso, não teve infância, né? Então, aquilo era um telefone sem fio, entendeu? Hoje nós temos a facilidade da internet. Hoje nosso telefone ainda é sem fio, mas ele tem um alcance muito maior do que a linha nos permitia ter. E a necessidade da tecnologia, principalmente dentro da igreja, é muito grande. Hoje, por exemplo, se, vamos supor, hoje tem um culto de jovens aqui. Se eu quero convidar o Kaique de uma forma não formal, como que eu faço? Eu mando para ele o banner. Se eu conheço alguém que está afastado da igreja, o que eu faço? Mando para ele o banner. Ah, eu tenho um parente, mando para ele o banner. Eu mando para ele um áudio, eu mando para ele um vídeo de fulano cantando ou pregando. E aquilo ali alcança a vida de uma tal maneira, em uma escala tão alta, que às vezes chega a ser assustador. Às vezes vocês também, acredito que principalmente o Matheus, que está mais ativo aí na questão da internet, de expandir o ministério na internet. Você sabe, às vezes pessoas de outro estado, você posta um vídeo de manhã, aqueles vídeos que você posta no WhatsApp dando bom dia, no Instagram e tal, aquela enquete, só fala, olha, Deus falou aqui comigo. E como assim, Vaso? Como você tá aqui em São Paulo e alguém que, sei lá, tá lá no Tocantins foi tocado por Deus. Boa. Pela oportunidade que a internet abre, te dá, a porta que a internet te abre. Então tem uma necessidade muito grande, muito, muito, muito grande. Boa, boa, legal. É verdade, hoje em dia tudo, assim, a internet ela facilitou muita coisa, né? Eu acho que hoje, antigamente mesmo, acho que vocês já passaram por isso, já vivenciaram. E eu ouvi, cara, muita gente, ouvi muitas pessoas que têm mais experiências, viveram mais, né? E elas falavam sempre, nossa, o tempo que nós estamos vivendo hoje está totalmente diferente, né? A gente vê que os avanços estão só tendo mais avanço e a tecnologia está se expandindo. E eu acredito que isso é bom em um certo ponto, porque como a gente já comentou aqui, a gente consegue alcançar bastante pessoas, né?
Isso é bem legal. Mas assim, um dos pontos que eu acho que é necessário, eu acho que é positivo também para a gente falar, em questão dos desafios que a gente pode enfrentar, né, por causa da tecnologia, porque tem seus pró, né? Tem seus a favor, mas também tem os seus contra, né? Exato. Porque tem algumas questões também que a gente precisa falar, que é super importante. Porque, querendo ou não, a internet, ela tem os seus, né? São os Mas, dois lados, né? Seus mas e o lados. que vocês acham? O que você acha aí que, tipo, qual que é o desafio que você acha que a geração conectada hoje pode estar enfrentando ou enfrenta atualmente, assim? Cara, a tecnologia, um ponto que pode ser muito ruim para quem utiliza ela é deixar a pessoa numa situação muito incomodada. Essa é a verdade. Deixa a pessoa numa situação muito incomodada, porque tudo que ela precisa, seja... Vamos ver a questão da pandemia aí. As lives revolucionou a tecnologia nas igrejas. Nossa, Hoje as igrejas, mesmo sem a pandemia, continuam fazendo transmissão ao vivo. verdade. Há 2 anos ou 3 anos atrás, você não via isso, Não era muito tinha, raro. não Poucas tinha. igrejas faziam, mas foi uma revolução que aconteceu dentro das igrejas, a questão da live em si. Mas você falando da questão dos dois pontos da tecnologia, que tem os seus prós e seus contras, os seus prós é que ela, dependendo de como você utiliza, ela pode ser uma arma voltada contra você mesmo, porque se você, é como a gente disse, se você não usar por um benefício, você vai procurar coisas que não, cara, é como diz a Bíblia, nossos olhos é a candeia pro nosso corpo. Às vezes a pessoa vai de curiosa, tá lá passando uma coisa, até uma coisa boa, daqui a pouco passa uma coisa ruim, ela aperta lá, acabou, ela só vive naquilo que é ruim, ou seja, se você não tiver um domínio sobre a tecnologia em si, você fica muito suscetível a ser dominado por aquilo que você vê. Então, a tecnologia tem que ter cuidado no que, como você utiliza, porque dependendo do conteúdo que você usa, ou o conteúdo que você vai curiar, vamos assim dizer, você fica preso naquilo. E o desafio é desprender das coisas ruins da internet. Porque, infelizmente, acho que se você fazer um balanço assim, você tem que filtrar muita coisa mesmo nas redes sociais, na internet em si, para você achar uma coisa mais positiva do que negativa, porque anúncio, cara, vídeos, divulgações, enfim, a maioria, tipo, para quem é cristão, tem muitas coisas que 90, 80% é contra os nossos princípios. Então você tem que fazer um filtro muito legal para você poder filtrar aquilo que é bom para você. Para que você não seja permitida ser filtrado por aquilo. Você tem que fazer o oposto, você tem que filtrar aquilo e não ser filtrado por ela. Infelizmente, Matheus, os prós são isso, a questão de expansão do reino, as questões de você até perder a timidez para ministrar a palavra. Você grava um vídeo ali, você vai se soltando, daqui a pouco você está evangelizando nas ruas, porque é uma ferramenta que a gente tem na nossa mão, Sim. que nos estimula no ministério, querendo ou não, estimula a gente no ministério. E o pró é que você tem que aprender, o pró é isso. O contra é que se você for dominado por ela, cara, aquilo se torna um vício, depende daquilo que você tá acessando, tudo que é mal, se você não dominar ele, ele vai te dominar. Então, tem muito pró, mas também tem muitas coisas contra, principalmente nós cristãos, que somos muito vigilantes nas redes sociais. Então, é o que eu acho sobre isso. E para quem também tem esse desejo de eu quero ser missionário, mas eu quero começar a gravar vídeos, eu quero falar da palavra de Deus, eu quero começar a gravar vídeo, você tem que estar pronto psicologicamente para as críticas. Para as críticas. Boa, verdade. Porque verdade. nos campos missionários você tem perseguição física. Nas redes sociais você tem os haters. Os haters são aqueles que criticam, que vêm te xingar nos comentários. Se você não tiver um psicológico bom para lidar com aquilo, cara, você desanima, você entra na depressão. Eu falo isso porque já vi acontecer isso com pessoas, com jovens. Eu te conheci um jovem que ele ministrava a palavra e a palavra dele era o evangelho puro simples, era para confrontar a sociedade hoje em dia, enfim, a palavra de Deus, sabe? Tipo, anunciando a palavra de Deus como ela é. Esse jovem, ele começou bem, porém com o tempo ele sumiu das redes sociais. Por quê? Os haters, os críticos, ele não conseguiu lidar com isso. Aí com o tempo ele tentou voltar às redes sociais, ficou mais um tempinho, saiu de novo. Por quê? Não conseguiu administrar aquilo que as pessoas criticavam em relação à ministração dele, porque a palavra de Deus se ofende aquele que está no pecado, né? E a palavra de Deus não vem para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Verdade. Então você que tem esse desejo de ministrar a palavra de Deus nas redes sociais, você tem que estar preparado para isso.
Você tem que estar preparado com os haters, saber lidar com as críticas e refutar as críticas mediante a palavra de Deus e não se permitir ser afetado por aquilo que as pessoas estão dizendo, mas continuar anunciando com um psicológico boa, com a cabeça boa, para que tudo venha ocorrer bem. Boa, verdade, João. Kaique tá. Estreito agora, É, você viu? Qualquer do remi que eu mandar aqui fora aqui, o homem já tá pronto pra me corrigir. Boa, verdade. Mas e, na sua opinião, Vanema, o que que você acha? Qual que é o grande desafio, assim, que essa geração conectada pode estar enfrentando, assim? Eu acredito que o nosso maior desafio, eu creio que o nosso maior desafio é lidar com isso. O Kaique colocou uma colocação aqui perfeita. O domínio dessa tecnologia sobre nós, ela não pode existir. Você vê que as pessoas hoje deixam de ir ao culto para assistir um culto online. Você vê que as pessoas elas começam, segundo elas, o evangelismo na rede social, mas quando ela sai na rua, ela não tem o amor ou vamos dizer, a simplicidade de cumprimentar o seu irmão, ou ajudar quem precisa. Eu acredito que se torna totalmente inútil a questão de você ser um pregador de rede social, você ser uma pregadora de rede social, você ser um missionário de rede social, se você não é um pregador dentro da sua casa, se você não é uma referência dentro da sua casa. Esses dias conversando com um amigo, ele disse assim para mim, ele disse, Varão, se a gente pegasse 10 pregadores hoje e colocasse esses 10 pregadores, provavelmente 8 deles não saberiam conversar de Bíblia sem ser em cima do púlpito, porque eles estão sendo, ou atrás do telefone, eles estão sendo criados ou moldados para ser somente naquele momento. Quando, na verdade, a internet é só para impulsionar aquilo que você já é. Por exemplo, a essência que está aqui dentro de você, a internet só vai servir para proliferar mais, para levar mais longe. A internet não tem que formar o Valdemar pregador. O Valdemar pregador que tem que jogar aquilo que Deus deu para ele para a internet levar. Entendeu? Quer um exemplo disso? Na época de Jesus não tinha microfone, certo? Se tinha microfone também, a gente não sabe, mas não tinha microfone. Não tinha microfone, Vaz. Porque não tinha sonoplasta, então se não tem sonoplasta, não tem microfone. A gente tem a noção, a gente tem o norte de o que levava a voz de Jesus àquela toda a multidão, aqueles todos os homens, era o vento. O vento levava a sua voz, e assim a sua voz ecoava, e todo mundo que estava ali conseguia escutar. Teoricamente, se fosse nos dias atuais, o vento ia falar assim, se tu não me mandar um pix, eu não levo mais a sua voz. Verdade. Porque o vento, ele quer ser maior do que a voz. Sim. O personagem, que por muitas das vezes eles criam lá na internet ou no perfil do Instagram, do Facebook, ele quer gritar mais do que o que você é. Lá no Instagram ou no Facebook, ele pegou o telefone dele ou ela pegou o telefone dela, ela manda 10 stories. E os 10 stories, aqui agora é 60 segundos, né? Vocês viram que é 60 segundos, verdade. né? Agora aumentou um pouquinho. tá de crente, né, Vaz? Agora Tá o de negócio crente. tá forte. 60 segundos, Vaz, ele manda 10 stories falando da Bíblia e tal. Só que, na primeira oportunidade que alguém fora do culto pergunta pra ele assim, por que eu tenho que aceitar ou eu devo aceitar esse seu Jesus? Ele não consegue ou ela não consegue responder. Então a internet, além de estar deixando pessoas mal criadas no sentido de ser apenas através da internet, está deixando as pessoas também preguiçosas e mentirosas. É verdade. Por exemplo, quer um exemplo aqui? Muito superficial, mas concreto. Esses dias a gente viu uma grande polêmica. Por exemplo, a gente viu aquela polêmica da Bruna Carla. Sim. A gente viu a polêmica aí em relação aí da Xuxa, daquela cantora Jojo e tal, e assim foi. Vocês viram que elas mandou daqui, os pastores mandou de lá, enfim. Você vê que a internet dá tanta potência para pessoas que não tem, isso é uma afirmativa, que não tem um respaldo bíblico, que ela se sente a dona da razão. É verdade. Não, porque você não pode criticar, mas não é que eu estou criticando. A palavra de Deus diz que eu não posso aceitar. A palavra de Deus diz que eu sou luz e que sou sal. Só que ela, não, mas pela sociedade que a gente está vivendo, a gente agora tem que ser açúcar e escuridão. A gente tem que ser doce e neutro.
Não, na verdade a gente continua sendo luz, a gente continua sendo sal. Nós apenas transmitimos aquilo que está aqui, aquilo que Deus nos deu. E, infelizmente, a internet está potencializando qualquer tipo de pessoa. Está dando voz para qualquer um. E eu li uma frase, se não me engano, foi ontem, que dizia assim: tem muitas pessoas que Deus não levantou, mas que a internet está levantando. Nossa. Então, você está entendendo? Por exemplo, você quer um outro exemplo aqui? Esses dias, eu vi um familiar meu assistindo uma live. Tava com aqueles rapazes lá que fica revelando o nome de todo mundo. Sei. E manda um pix. Rapaz, isso aí tá virando, né? Moço, me fala, quando você começou? Eu que sou novo no evangelho, só 7 anos. Quando vocês começaram, tinha isso? Ah, não tinha. Não tinha. E se o camarada começasse com isso, o que acontecia? Ixi. Você tá entendendo? Então, assim, aí eu vi, eu não me posicionei. Mas a minha visão foi: existem pessoas do outro lado que, infelizmente, está tão sedenta e tão carente que ela acaba aceitando aquilo que a pessoa está falando. Às vezes, vamos supor, eu tenho um parente com o nome de Maria. Aí o rapaz está lá, um dos nomes mais populares do Brasil. Maria. Olha, porque Maria? Porque Deus mandou falar assim, assim, assim. E Deus não mandou ele falar. Aí a Maria que tá aqui do outro lado, que às vezes é indulta, às vezes ela é uma mulher de pouco conhecimento, ela vai começar a chorar, ela vai acreditar, esse é um homem de Deus que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando na verdade, Deus não tá no negócio. Essa é a grande verdade, Deus não tá ali, Deus não tá mandando falar, entendeu? Então a internet está dando voz para muita pessoa que Deus não está dando recado para ela. Ela tá dando recado dela mesma através da voz de Deus. E esse é um grande perigo da internet. Ao mesmo tempo que ela serve para impulsionar pessoas que têm mensagem de Deus, que têm, vamos dizer, um acalento de Deus para passar, ela também está impulsionando gente vazia de si mesma, ou vazia de conteúdo de Deus, mas cheia de si mesmo, pronto para dizer: olha, Mateus, Deus vai te levantar, quando na verdade o vaso está com 2, 3, 4 esposas. Não, porque Deus está se agradando da sua vida. Você tá entendendo? Sim. Então é um perigo muito grande. A própria mídias sociais da gente mesmo já tem aquela palavra chamada filtro, né? E Você bota um filtro pra mostrar aquilo que você não é, pra Exatamente. disfarçar alguma imperfeição. Principalmente assim, pessoas que são muito vaidosas. Tô com uma manchinha aqui no rosto, vou jogar um filtro pra ficar. Nossa, não vai- posso seja, parecer assim. Tá escondendo o que ela de fato é na O vida problema, real. Vaz, o problema é quando você vê a pessoa ao vivo. Aí Não, não dá pra exatamente. colocar um filtro, A né, internet cria personagens que na vida real não existe. Não. Quando você vai ver tete a tete, não tem nada a ver, porque Tixo, né? cheio de filtros. E filtros você pode, vamos dizer, um modo figurativo. Filtros de um pastor, eu vou colocar um filtro que eu sou um pastor agora, sou um missionário renomeado. Então, você bota o filtro que você quer ser e apresentar pra pessoa que vai assistir, entendeu? Exatamente. Ou seja, a internet, ela virou uma fábrica de personagens. Verdade. E principalmente, e nós cristãos, assim, que temos aquele conhecimento da palavra, a gente não pode ficar em silêncio em relação a essas coisas. Não pode ficar negligente em relação a essas coisas. A gente vê que aquela pessoa é um personagem, assim, a gente tem que bater mediante a palavra de Deus. Tá errado isso aí. Não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Porque se a gente continuar dando mais vozes, mais isso vai se espalhar, vai enganar mais pessoas, entendeu? Então, como você falou, isso é um dos perigos da internet. Cria muitos personagens que, na verdade, não existe. Na vida real, é totalmente o oposto daquilo que ela mostra na internet, entendeu? Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. Por isso chama a palavra filtro. Instagram tem filtro, Facebook tem filtro, Verdade. editor de foto tem filtro, tudo pra esconder alguma imperfeição, entendeu? E muitas pessoas usam as mídias sociais pra esconder aquilo que elas não são. Que elas não são, verdade. Falou bem. Você vê que é interessante que, assim, a pessoa, ela entra, assim, tão num submundo, que isso é um submundo, tão num submundo que... Quantos de nós, quantas pessoas, né? Quantos de nós a gente já não viu aquela famosa imagem que tá o pai, a mãe e os filhos sentados na mesa, o jantar tá no prato e todos estão no telefone. Aí uma frase assim em cima, e assim vai se acabando ou se terminando mais uma família, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, eles fazem uma figura de uma família perfeita lá na rede social, e para mim, num sentido de terceira pessoa, aquilo ali é a família perfeita. E a minha família que eu tenho dentro de casa, ela não é mais a família perfeita, entendeu? Essa questão do filtro que o Kaique falou é muito interessante. Principalmente a gente que é jovem. Você pode ver hoje, você vai postar uma foto. Não, porque a foto tem que estar assim, a foto tem que estar daquele jeito, ela tem...
E você vai mexendo tanto na sua foto, mas tanto na sua foto, que você perde a sua identidade. Aí quando eu vejo o Kaique na rua, eu falo, Kaique, mas lá tu não era branco, alto, cabelo até E os aqui? ombros, até aqui, Kaique. Boa, verdade. Você tá entendendo? Então, isso implica também na sua espiritualidade. Sim. Por quê? Isso cria dentro de você um complexo de inferioridade. Com certeza. Porque você pode ver, não, é porque mas o varão ali é mais charmoso do que eu. Ou a irmã ali é mais... E você se esquece que esse submundo não é verdade. Às vezes a pessoa não tem o que comer. Não tem o que comer, mas está ostentando o telefone do ano. Irmãos, faz uma oferta voluntária aqui, que Deus vai te abençoar com essa bênção também. Só que não tem sentido, entendeu? Sim, sim, sim. Não, é verdade. Vocês falando aí, eu lembrei aqui de uma certa feita, né? Uma vez um jovem chegou em mim, ele perguntou pra mim assim, falou, Matheus, esse negócio de ficar fazendo live, esse negócio de ficar fazendo coisas ao vivo, postando. Antes, eu lembro que antigamente o WhatsApp não era de Deus. O WhatsApp antigamente não era de Deus, o Facebook não era de Deus. E foi se atualizando, as coisas foram mudando, as coisas foram se atualizando. E a gente foi percebendo que os negócios ficaram mais sérios. Mas aí as pessoas começaram a viver uma coisa que na verdade não era verdade. Elas apresentavam um conteúdo que na verdade era totalmente fora daquilo que elas realmente viviam. Às vezes, igual o Valdemar citou, Kaique, vocês falaram pra gente, que às vezes a pessoa ela apresenta uma coisa, mas quando na verdade é totalmente outra, né? E o que tem de gente vivenciando isso, infelizmente, são muitas, né? Só que eu acho que um ponto positivo que a gente pode estar tendo em relação a isso, e o que a gente pode estar mudando, como vocês já falaram, é a gente procurar o máximo possível, igual o Kaique falou, filtrar, né? Filtrar algumas coisas, porque hoje a gente vê pessoas mais ligadas na conexão internet, na tecnologia, do que realmente o que é. Por exemplo, hoje você vê que as pessoas elas estão mais na internet do que com a própria família, por exemplo. Hoje você vê que as pessoas às vezes ficam tanto no celular, tanto, né, no TikTok, no WhatsApp, que às vezes esquece de compartilhar os momentos felizes com a mãe, com o pai. O que tem de jovens, adolescentes vivendo, eu acredito que uma síndrome, seja ela da ansiedade, seja ela do pânico, por causa disso, sim, que acaba se isolando, né? Acaba se isolando e aí vive uma vida virtual, né? E acaba que esquece que tem pai, esquece que tem mãe, esquece que... Aí às vezes eu vejo muito vídeo, né? Eu vejo muitos vídeos das pessoas falando assim, mas eu queria ter mais amor. Poxa, mas olha lá seu pai, procura dar mais amor, atenção. Olha lá, mas eu queria ter mais amor da minha mãe, eu queria ter mais amor do meu pai. Mas tá, você já tirou um tempo para ele? E eu acredito assim que hoje você tirar a conexão internet da vida de um jovem, cara, é praticamente um mártir. É uma Você tira a bateria dele. não, tirou dele, acabou. Tipo assim, parece que ele não sabe viver sem aquilo. É como se tivesse cortado o oxigênio, né? E isso é muito complicado, cara, porque o que a gente vê do século XXI, do século que nós estamos vivendo, o que tem de gente, o que tem de jovens, adolescentes vivendo essa doença, depressão, sim, e que eu acredito que não que a internet seja a causa, mas que pode também provocar, né, um pouquinho disso, é muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas elas acabam esquecendo que tem uma vida espiritual, principalmente nós jovens cristãos. Exatamente. A gente precisa filtrar isso, filtrar o que a gente vê, filtrar o que a gente ouve. Porque às vezes você tá na internet e você tá ouvindo qualquer palavra, às vezes é uma heresia. Sim. Aí você tá ouvindo e aquilo acaba não te edificando, né? Às vezes você tá lá na internet, você vê um vídeo ou vê uma imagem e fala, poxa, eu quero fazer igual, eu quero, né? E o que eu vejo muito é que as pessoas, elas não estão vivendo a sua vida, né? Vida real, né? Elas estão vivendo a vida social e a dos outros. Exatamente. Aquela coisa que você falou, a questão que você falou
às vezes tá tão presente nas redes sociais e tão ausente nas coisas familiares. Exatamente. Lembro de uma frase muito antiga, a primeira uma das frases mais, assim, todo mundo compartilhava muito quando esse negócio de rede social começou a virar febre, aproximando os que estão de longe e afastando os que estão de perto. Você Boa. fica tanto na internet que você fica próximo dos que estão de longe e os da sua casa você fica distante. E a questão da ansiedade que você falou, Matheus, eu falo de experiência própria. Por quê? Tava conversando até com a minha namorada sobre isso, que eu tava ficando muito ansioso. E aí eu descobri que era o celular. Tempo no celular. Eu acordava e já ia direto do celular. Ver notícia, como que é. Aí eu falei, vou trocar. Eu vou trocar agora. Vou deixar o celular de lado e não vou dormir com o celular embaixo do meu travesseiro. Vou trocar pela Bíblia. Eu comecei a fazer isso. E realmente eu senti a diferença. Que quando eu acordava e não pegava o celular, meu dia era mais produtivo, minha mente funcionava melhor, ficava menos ansioso e parece que o dia era mais longo, vamos assim dizer. Sim. Mas a partir do momento que você... Parece que vai tendo mais importância, Sim. que vai dando mais um grau de... Porque assim, ó, você acorda, vamos dizer, você tá zerado. Aí você já vai no noticiário que já começa, Sim. entendeu? Na sua mente, sobrecarregar você já. Daquilo, né? Você já levanta a sua cama com alguma coisa, alguma informação, seja boa ou ruim, dentro de você já. Então. Sim. Mas agora, quando você acorda, vai fazer suas coisas do dia a dia, sem influência externa, cara, é totalmente diferente. Porque às vezes você traz pra você, no seu dia a dia, coisas das redes sociais que não é pra estar no seu dia a dia, mas você trouxe a partir do momento que você acordou, mexendo no celular, ficou. E depois levantou da cama, você vai ver, meu Deus, meu dia já foi. A alma nem voltou pro corpo. A alma nem ainda, voltou né? pro... não, realmente. Boa, verdade, E o que eu fiz? Eu troquei. Agora, se você for lá em casa ver meu travesseiro, a Bíblia vai estar lá embaixo. Porque eu tenho treinando a minha mente pra isso. Meu compromisso, primeiramente, é com as coisas espirituais e depois isso aqui. Isso aqui não pode me criar tanta ansiedade que me afasta de Deus. Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem que dominar isso. A gente tem que... Isso. Aquela questão que a gente conversou no começo, a gente tem que dominar isso aqui. Domínio próprio, né? Porque se isso aqui dominar a gente, vai gerar ansiedade, depressão, vai nos afastar dos nossos familiares, criar um mundo Sim. que é por ilusão. Feitiço. E que a internet apresenta, que 90% das coisas da internet, a maioria são ilusões. Então, às Sim. vezes, isso aqui cria ilusões, cara. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Por que a gente fala assim, criar ilusões e criar ansiedade? Porque isso aqui faz a gente ver a vida dos outros, vamos assim, ver aquilo que a pessoa posta. Poxa, a pessoa já conquistou isso tão rápido. Nossa, tá tudo bem. Mas se né? você for ver pessoalmente, ela demorou anos pra conquistar aquilo. Mas Exatamente. as mídias sociais te mostram que foi muito rápido. Então você quer aquilo também rápido. Exato. Você fica ansioso. Isso vai gerando um sentimento de ansiedade. Você vai se frustrando por não conseguir aquilo tão rápido. Aí vai gerando ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim. Tem artigos científicos falando sobre isso. E isso Sim, gera ansiedade. Não é a gente tá falando aqui da boca pra fora. Redes sociais em excesso, tudo que é de excesso faz mal. Tudo. Tudo que é excesso faz mal. E a rede social não seria diferente. E aquela questão também, só voltando um pouquinho às vezes a gente se afasta do parente e fica mais próximo das redes sociais de pessoas distantes. Sim. A gente traz isso para a nossa vida espiritual, a gente fazer uma reflexão dentro de nós mesmos, a gente analisar o tempo que a gente gasta na rede social e no nosso devocional, cara, as redes sociais sempre vai estar lá. Exatamente. E se você pegar no fim do seu dia, você filtrar o que você fez de importante nas redes sociais, que te edificou, vai ser bem menos do que você imagina. Uau. Você vai ver, você vai pensar assim, nossa, 90% do tempo desperdiçado. Verdade. É porque a gente fica tão fitado nisso aqui que a gente não presta atenção. Mas se a gente parar no fim do nosso dia e analisar, a gente vai ver que teve mais coisas que não serviu pra nós do que serviu. E a gente Seja vai inf- se alimentando é, disso, né? seja informação irrelevante, a gente vai ver no final do dia e falar, não, isso aqui mudou o quê na minha vida profissional, minha vida familiar? Não trouxe muita coisa, entendeu? Então, esse é o perigo, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Sim, sim. É interessante que, por exemplo, ela trouxe, a internet trouxe muitas facilidades. Por exemplo, hoje você tem a facilidade de você não pegar mais uma fila, você tem a facilidade de, por exemplo, você cursar uma faculdade online, fazer um curso online, você falar com um parente. Hoje você tem a facilidade de talvez conversar com um parente que mora numa área rural. Trouxe facilidades, mas ao mesmo tempo ela pegou o nosso tempo, amassou e jogou na lata do lixo. Exatamente. Esses dias eu até estava conversando a respeito e eu achei algo muito interessante. Eu falei assim pro rapaz, eu disse assim, na verdade o nosso tempo ele está como alguém que planta laranja e alguém que planta alface. Forte. Por quê? Suponhamos, eu estou do lado que eu planto laranja e você está do lado que você planta alface. E o Kaique está do outro lado que planta manga. Todo mundo arou a terra, todo mundo preparou a terra, jogamos a semente,
aguamos, adubamos a terra, cuidamos da terra. Só que o alface do Kaique vai nascer primeiro. O meu pé de laranja não começou nem a brotar, mas a horta do Kaique já tá cheia de alface. O seu terreno com pé de manga começou nem a brotar ainda, mas a plantação do Kaique já tá indo de vento em popa. O Kaique não tá aguentando nem mais comer de tanta alface que tem. Aí eu, automaticamente, olho pra plantação do Kaique e falo, nossa, mas ele tá indo muito rápido, cara. Nossa, por que o meu tá demorando assim? Você vai olhar também e você vai falar a mesma coisa. Qual que vai ser a nossa ideia hoje? Então vou fazer o seguinte, eu vou arrancar a semente da laranja, vou arrancar a semente da manga, o caroço da manga, e eu vou passar a plantar alface também. Aí você faz assim, se torna 3 pessoas que plantam alface. Só que dessas 3, só o Kaique tá feliz. Porque só o Kaique tá fazendo aquilo que realmente ele quer, aquilo que ele realmente gosta. Enquanto eu tô comendo alface e sonhando com a laranja. Enquanto você tá comendo alface e também sonhando com a manga. Então, hoje em dia, infelizmente, criou, igual o Kaique falou, criou essa questão do imediato. Por exemplo, se o Matheus postar lá, não, comprei uma BMW. Eu falo, nossa, o Matheus é mais novo do que eu. de Jesus. O Matheus é mais novo do que eu. Como que o Matheus já tem uma BMW? Não, vou pelo caminho que ele vou. E às vezes o meu sonho é ter um Corsa. Nada contra o Corsa, mas às vezes o meu sonho é ter um Corsa. Só que eu preciso entender que o processo do Matheus é do Matheus, o meu é o meu, o seu é o seu. Sim. E cada um tem o seu processo. Só que enquanto eu deixar de plantar e cultivar a minha plantação de laranja para plantar a horta de alface do Kaique, eu nunca vou colher uma laranja. É verdade. Mas o dia que eu olhar para a horta do Kaique e falar assim, não, o Kaique tá colhendo alface agora, e eu vou me alegrar com ele agora, eu vou entender que é o tempo dele agora. Isso aí vai servir de inspiração para mim. Porque mesmo que o tempo do Kaique foi menor do que o meu, mas ele esperou, ele plantou, ele cuidou e ele tá recebendo agora. Eu vou usar isso de inspiração. E essa eu acredito que é a mensagem que o Kaique quer passar pra gente. Olha, gente, mesmo que meu tempo foi menor, mas eu tive que esperar também. Só que, infelizmente, a gente já entra numa cúpula de que se ele tem, eu tenho que ter. Se ele possui, eu também preciso possuir. E na rede social você é bem visto pelo que você tem, pelo que você apresenta. É como a gente disse aqui, às vezes a pessoa tá com o telefone da última geração, nada contra. Eu acredito que todo mundo deve ter mesmo. Só que às vezes, ela não tem o básico. O sapato dela tá furado. Você fala, fulano, vamos comprar um sapato. Não posso agora. Estou economizando porque eu preciso fazer uma viagem, porque eu preciso postar, atualizar os meus destaques. Você tá entendendo? Então eles são motivados por coisas que eles vêem no momento. Quando, na verdade, o que Cristo quer mostrar pra gente é o quê? Tudo tem o seu tempo. Todas as coisas têm o seu tempo. Vai ter o tempo, Matheus, que você vai estar chorando e o Kaique vai estar sorrindo. Só que da outra hora, o Kaique vai estar chorando e você vai estar sorrindo. E a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Só que quando eu entro nessa pegada de querer, não, eu preciso estar no mesmo tempo do que ele, porque se ele tá postando, ele tá bem. Às vezes a pessoa não tá bem. É history salvo. Verdade. A pessoa tá postando agora, entendeu? Exato. Aí você tá, nossa, mas o Kaique tá lá em Cancún. Em nome de Jesus, vai. O Kaique tá lá em Cancún, eu preciso ir pra Cancún também. Tá entendendo? Às vezes o seu sonho é ali pra Maragogi igual o meu. E aí, É que nem você falou, a questão das redes sociais, abrangendo aquilo que você falou do tempo, as redes sociais, elas te faz ver o resultado, mas não o processo. Porque o processo é na vida real, tete a tete. Boa. A rede social só mostra o resultado no momento que você quiser, na hora que você quiser. É. Às vezes você alcançou aquilo faz mais de 10 anos, você tá postando agora, entendeu? Exatamente. Mas você não mostrou o processo, como que foi, é aquilo que você falou. Se você tá ali olhando a horta do outro, você tá analisando o processo todo. De longe, você tá vendo um resultado, você tá vendo um pé de manga florido, um pé de alface grande, mas de perto você vê que teve que plantar, arar a terra, entendeu? As redes sociais nos torna cego. Sim. Nos torna cego pra ver o processo, mas é essa questão que você falou, cara, a gente tem que parar de se iludir com aquilo que a gente vê. Verdade. A gente tem que analisar aquilo que a gente vê, e não apenas aceitar o que a gente vê. A gente tem que pegar detalhe por detalhe, analisar, ver se realmente é isso, porque antes do resultado tem tudo um processo. Que nem pra você chegar no último degrau da escada, você tem que pegar o primeiro, tem primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao último. Tem um processo até chegar no último, entendeu? E as redes sociais, ela coloca um tampão nos nossos olhos e fala, não, é isso que eu quero. E chegou tão rápido, eu vou chegar também. Sim. Mas se você for conversar com o cara pessoalmente, fala, olha, Nossa. demorei anos pra chegar aqui, hein? Tá achando que foi que você ainda? Não, demorei anos. A gente tá dizendo a questão também espiritual. Às vezes até alugado, né? Nem dele. Exato, Não, verdade. não, exatamente. É, dessa maneira. As redes sociais colocam um tampão nos nossos olhos que
que faz a gente se iludir, trazer sentimentos para nossa vida e que nos atrapalha até nas coisas do que realmente exige da gente esforço real para alcançar, passar pelo processo para alcançar resultados verdadeiros. Sim. E o que vem atrapalhar a gente alcançar resultados verdadeiros, a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, causada pelo quê? Por aquilo que você olhou, achando que realmente é aquilo, e aquilo te dominou, te gerou todas essas situações em sua vida, ansiedade, depressão. Não tô dizendo que a depressão é causada justamente somente por isso, não. Tem várias sim, coisas. A gente tá vários falando da questão das fatores. redes sociais, porque realmente acontece. Carro-chefe, né? Sim, realmente acontece e que é um gatilho pra gerar sentimentos que vêm atrapalhar na sua vida real. Sim. Porque você, daqui a pouco você é que nem aqueles óculos, como que é o nome? 3D? Realidade virtual, como que Sei, é? sei. A pessoa bota e acha que aquele é o mundo dela. É As redes verdade. sociais faz isso com a gente. E acaba esquecendo de quem tá ao redor. Exato, E não, quem exato. tá de fora tá dando risada. Tá dando risada, é. Quem tá verdade. de fora tá falando, nossa, mas que ilusão que é essa? A pessoa tá tão vidrada ali que tipo, quem tá de fora tá olhando e falando, meu Deus, Não, tá exato. sendo bobo, entendeu? Exato, é isso que a rede social faz com a gente, entendeu? Exatamente. Faz a gente. Muitas pessoas se frustram porque elas acham que deveria ter alcançado aquilo que o outro tem, mas ela não entende o processo e acaba se frustrando, fica revoltada, cria ansiedade, vira depressão, enfim. É um gatilho. A rede social, se não tiver se a gente não dominar ela vira um vento em nossos olhos e afeta toda a nossa vida espiritual com Deus. Principalmente na questão do tempo também, né? Boa, verdade. Eu tenho uma frase, assim, que eu sempre levo isso, vou levar isso pra minha vida toda, cara. Eu costumo dizer que quando nós queremos ficar online com Deus, a gente precisa ficar offline do mundo, às vezes. Às vezes, pra gente poder querer ficar online com Deus, a gente tem que se desligar das distrações. E a gente falando aí, igual a gente tá comentando da nossa sociedade hoje, ela é bem imediatista, né? As pessoas querem tudo no tempo delas. Se não for no meu tempo, não vai dar certo, né? E a gente vê que muita gente que é imediatista acaba se apressando tanto que ela começa a viver algumas situações, circunstâncias que acabam gerando nela algumas feridas. Porque o tempo, infelizmente, o inimigo da pressa é a perfeição. Às vezes, por causa que você tá, não, quero agora. Às vezes Deus ele tem algo melhor pra gente, mas porque a gente queria no nosso tempo, acaba não vivendo aquilo que Deus realmente queria pra gente, que era o melhor. Às vezes você tá se contentando com aquilo que o seu coração ou que você ali, no momento, falou, não, eu quero isso. Mas Deus falou, não, eu tenho algo melhor pra você, né? Eu tenho algo melhor pra colocar na sua vida. E o que a gente tem de jovens feridos, machucados, vivendo vários tipos de sintomas, vamos dizer assim, na nossa sociedade, por causa de não saber esperar, de não querer esperar, né? Tem gente que casou novo e acabou se decepcionando porque escolheu mal, porque não esperou o tempo certo, porque infelizmente o tempo para a gente poder alcançar algumas coisas vão exigir um processo, né? Igual vocês falaram, exige um processo, mas só que a gente precisa entender que esse processo, mesmo que doa, é um processo que vai nos gerar um amadurecimento. Tem muitos jovens que hoje é bem conectada, mas com o mundo lá fora e não tem nenhuma conectação com Deus. Às vezes ele é mais conectado com a internet, com a conexão tecnológica, né? Do que com o próprio Deus. E eu acredito que o que gera as experiências da vida hoje é você ter os benefícios que um processo pode te dar são umas experiências que você vai levar para a vida toda, cara. Tipo assim, hoje você olha para a vida de alguém, você só vai ver o momento bom dele, mas você vai perguntar o que você passou. Aí ele vai falar, eu passei por isso, né, já vivi isso. Hoje, um grande pregador, cara, você vê aí o cara estourando, igual eu vi comentando com o Valdemar dentro do carro. A gente tava conversando, eu falei, cara, você ouviu já o testemunho do pastor, como é que era o nome dele? Esqueci. Do Renan Lopes? A gente vê o camarada, e ele contando um dos testemunhos dele, ele falou assim que começou a pregar, e ele casou, né, e ele começou a viver um dos momentos difíceis da vida dele. Só que quem olhava pra ele via, não, o cara tá explodindo, o cara tá pregando pra tudo que é canto, tá indo pra lá, tá indo pra cá. Só que, na realidade, cara, quando ele chegava dentro de casa,
ele vivia uma grande dificuldade. Então, tipo assim, o que a gente tem vivenciado muito é isso hoje. As pessoas apresentam um conteúdo, muitas das vezes, na internet, mas que não se identifica, não bate com aquilo que ela está vivendo dentro de casa. Mas, é claro, que a gente não está falando aqui de expor as suas dores, as suas dificuldades, a gente não está romantizando e nem está querendo, querer ficar, não estamos com pena, mas é uma questão que, tipo assim, às vezes é melhor você mostrar aquilo que você realmente é do aquilo que é feitiço, aquilo que é... Usar um filtro, né? Exatamente. Pra esconder o que você Então é muito importante a gente entender quais que são esses propósitos, porque realmente eu acredito que hoje a gente precisa se desligar um pouquinho mais, não é deixar, eu falo desligar um pouquinho mais da internet e se conectar mais com Deus, Sim. né? Exatamente. Essa questão aí que você falou aí sobre o pessoal que se relaciona muito cedo por conta de influência. Por exemplo, já viu a loucura e o desespero que vira quando tá chegando datas comemorativas? Julho, né? Dia dos Namorados? Não Julho? sei não, Vaz. É junho, né? Acho que é junho. Só tem o dia pra dar presente, sabe? Agora se é junho. Nem sei, mas Bom, o Kaique ainda tá na beça, o Kaique já tá, Kaique né? saiu- Foto Kaique Valdemar. saiu do Vale, cara. Saiu. Orou muito, né, Kaique? Fiquei 3 anos aí no Tá aí, bar. gente, a dica, tá vendo? Ó, quer casar bem, namorar, arrumar um bom namoro, ore bastante e faça igual o Kaique. O Kaique foi longe, viu, irmão? Mais de 120 quilômetros pra procurar namorada aí. E graças a Deus, assim, só pra dar o gancho pro Valdemar, Sim. questão do relacionamento aí, mudando um pouquinho a chave. As redes sociais me ajudou bastante em relação a isso. Eu vou fazer, graças a Deus, aí, 1 ano aí de namoro. Graças às redes sociais, porque ela me auxilia, porque é um namoro à distância. Sim. E ela me ajudou, foi um benefício pra minha vida, entende? Então, e nos ajuda também em relação a outras coisas também. Sim. Mas ela foi uma ferramenta muito boa pra mim em relação até ao relacionamento. Então, se a pessoa saber usar isso, as redes sociais, pra... É um salto, né, pra sucesso, sim, né? Sim, se você quer usar essa ferramenta até pra sua vida sentimental, ela te ajuda bastante. Depende de como vocês vão usar ela, entendeu? Porque Isso. às vezes vocês vão estar distantes, vocês não vão poder se ver todo dia. Então, a rede social vai ser a chave pra vocês manter o diálogo. Ou seja, eu falo porque é uma experiência minha, então ela me traz esse benefício, que é nada substitui o tete a tete, mas ela me ajuda nessa questão de manter o diálogo com a minha namorada, pra gente crescer em várias áreas, mas mantendo o diálogo mesmo que seja pelas redes sociais. Então, é um benefício na minha vida. É bem bacana, né? Assim, não posso dar o mesmo testemunho, mas enfim. A questão da rede social é muito, muito bacana, né? Eu acredito que ela ajuda, por exemplo, hoje. Hoje, inúmeras pessoas optam ou escolhem por querer pessoas de outra cidade, querer pessoas de outro estado, por querer pessoas fora do seu convívio ou do seu cerco ali que ele está acostumado a estar. E onde que ele vai fazer isso? Isso aqui é segredo de jovem, Vaz. Ó, revelação, pega, hein? Pega aí. Isso aqui é segredo de jovem. O jovem, quando quer fletar, ele faz o quê? Instagram da igreja. Stalkear. Última publicação, porque se curtiu a última publicação é sinal de que ela estava ativa recentemente. Olha a dica aí. Aí clica lá nas curtidas, se comentou mais ainda, Vaz, aí tu fala de oração. Porque pra Eita, comentar na glória. foto da igreja tem que ser de oração, né? Verdade. Aí entra lá, entendeu? Você já olha, você já vê uma foto e tal. Só que também a rede social, ela entrega quem você é. Ela entrega quem você é. Você pode ter a máscara que você quiser, mas a rede social ela vai entregar quem você é. A gente aprendeu, acho que todo mundo aprendeu, que os olhos são a janela da alma. Sim. A rede social é o caráter da pessoa exposto. Com certeza. Por exemplo, vamos supor, quando um jovem, vamos dizer, um jovem como nós, que temos uma vida ministerial, nós que estamos lutando todos os dias para levar a palavra de Jesus, sabemos como é difícil, como é complicado, o quanto devotamos o nosso tempo e da nossa vida para isso, né? Quando você vai olhar para uma pessoa, você não vai olhar só para a beleza dela, porque ela tem por fora. Você vai olhar as fotos dela, você vai ver se ela tem foto com a família, se ela tem foto na igreja, você vai ver como ela está se portando. Isso não se trata de você querer uma pessoa perfeita, se trata de você conseguir enxergar uma pessoa que também está trilhando o mesmo caminho que você. É porque as pessoas dizem assim,
Não, pra mim que... não pra mim, não é meu caso, né? O caso, vamos supor, pega o irmão que é feio. Eu não sou feio, não. Feio é o Satanás. Pega o irmão que é desprovido de beleza. Até o produtor deu risada. Eu não sou feio, não, Vaz. Talvez você pegou eu voltando do serviço, me viu depois que eu acordei, mas eu não sou feio. Mas eu vou falar a verdade pra você, né? Hoje em dia, o que tem de gente vivendo uma síndrome por causa disso, cara? É muito grande, né? Varão, o negócio, sabe o que que acontece? É que assim, as pessoas, não, porque eu tenho que encontrar alguém bonito, tem que encontrar alguém bonito, tem que encontrar alguém bonito. E a pessoa foca tanto na beleza externa que ela esquece de olhar o que a pessoa tem dentro. Exatamente. E às vezes a pessoa, ela se concentrou tanto na beleza que ela tem por fora, que ela não tem uma beleza por dentro. E a beleza por dentro ela é constituída como? Estando conectado com Deus. Boa. Você já viu, por exemplo, existem pessoas, isso não se trata só de meninas, mas se trata de rapazes também. Sim. Existem pessoas que, por exemplo, vamos supor, é o cara que ele é feito bullying com ele, porque, vamos supor, porque o cara é magro demais. Mas se você conversar com ele, é uma pessoa que tem Deus na vida, Sim, entendeu? Você gosta de conversar com ele. Poxa vida, entendeu? Só que as pessoas são acostumadas a padronizar. Você tem que ter um cabelo escorrido, eu já não ia passar, Vaz. Tem que ter o olho claro, Nem eu já eu. não ia passar, Vaz. Você tem que ter a pele branquinha, piorou ainda, Vaz. Não ia dar certo. Olha. Tá entendendo? Não, porque eu não posso ter amigos que têm uma condição financeira pior do que a minha. Não. Então eles tentam padronizar, eles querem entrar num padrão que a internet implica. Porque influencer de carro anda com influencer de carro, influencer da Bíblia anda com influencer da Bíblia. Porque influencer não sei do que anda com não sei quem, não sei do que, não sei das contas. Quando na verdade, às vezes você tem uma amizade com um cara, vamos supor, um cara de arrancada. Eu gosto de arrancada, não sei se vocês gostam, eu acho bem bacana. Por exemplo, às vezes o cara é um influencer cristão, mas ele tem amizade com o pessoal que é de arrancada, mas ele não tá ali falando coisas. Ele não tá falando asneiras, mas ele viu algo de bom naquela pessoa, ele viu uma amizade verdadeira. Sim. Quando na verdade as outras pessoas não, porque agora eu sou um pregador assim, eu não posso andar com qualquer um, eu tenho que andar com os caras que é elite, entendeu? E às vezes o cara que é elite, irmão, ele vai acrescentar na sua vida, mas às vezes o cara que não é, que tá no anonimato, ele vai acrescentar muito mais na sua vida. Porque o cara vai vir e vai te mostrar uma realidade que você já viveu e que você não tá vivendo mais. E voltando para a questão do relacionamento, se deixar eu vazio, eu vou para lá e para cá, vou para lá e para cá. A questão do relacionamento, como é que funciona? Por exemplo, quando eu vejo algumas pessoas procurando relacionamento assim, deixa eu ver quantas curtidas ele tem aqui na foto. Verdade. 50 já tá bom, né, Vaz? É melhor do que 20, né? Deixa eu ver quantos seguidores. Tem que ter um pouquinho mais de 500, né? Que é pra me marcar. Já né? ganhar ênfase. Deixa eu ver. Ele é amigo de fulano, ciclano, de Beltrano. Ele é... tá, ela já cantou lá. Não, então serve pra mim. Quando, na verdade, não é assim que funciona. Entendeu? A gente tá entrando dentro de uma cúpula que não existe. Quando a gente olhar de verdade pra dentro e eu olhar para o Kaique, pelo que o Kaique é e não pelo que ele pode me oferecer, porque beleza se oferece, Vaz. É verdade. Beleza se oferece, Vaz. Vamos tirar uma foto, vamos tirar quem que você quer que tá na ponta da foto? A pessoa mais fotogênica que tem, Vaz. Com certeza. Por quê? Vamos supor. A pessoa mais fotogênica na ponta aqui. Vaso. Todo mundo vai, nossa, que foto bonita, mas coloca o bonito lá atrás e o irmão que é um pouquinho mais desprovido, que não é meu caso, entendeu? Vou repetir de novo, Vaso. Só pro inimigo não se levantar aqui. Mas você tá entendendo? Sim. Esse ponto é importante, né? Hoje você vê que, assim, deixa eu ver, eu acho que foi uma semana, tem uma 2 semanas, a pessoa me mandou mensagem e aí eu tinha postado uma enquete, né, no meu Instagram. E aí a pessoa foi lá e, né, comentou e falou assim, eu não sei... Como é que foi que ela colocou, cara? Agora não... Vai, fala enquanto eu lembro aqui, que eu tô ficando velho, e aí eu vou esquecendo, vai. Não, mas abrangindo tudo aquilo que o Valdemar falou, comentou aí sobre essas questões, de coisa de aparência, enfim. O que a gente tá querendo dizer aqui realmente é sobre qual a importância e influência em relação às mídias sociais, digitais, enfim. Em relação a esses assuntos que nós temos no dia a dia, né? Questão que, né, você também deu um gancho aquela hora da autoestima. Sim. O que tem de gente, que você falou, machucada por causa de redes sociais,
que entrou em depressão voltando em casa, em depressão por causa de um comentário, é impressionante. Cara, Tem pessoas que terminou relacionando por ver fotos que, às vezes ela viu errada a foto, mas ela tomou uma atitude errada também, de acordo com aquilo que ela viu, mas não quis conhecer o que estava por trás daquilo, Sim. entendeu? Tem pessoas que vendem a imagem, mas não mostram o eu conteúdo. mostro o conteúdo. Então, o que a gente quer dizer para os jovens é que pare de viver uma vida que as redes sociais aparentam mostrar, mas que na verdade não existe. Viva a sua vida. E suas redes sociais, suas mídias sociais serão um reflexo daquilo que você é, daquilo que você vive. A rede social é uma extensão daquilo que você vive no seu dia a dia e você quer mostrar para os outros. Ou seja, tem que ter um cuidado por aquelas questões que a gente volta do filtro. Você tem que saber o que é, o que não é. Às vezes saber se é um personagem que as redes sociais criou, as mídias sociais criou, ou se de fato aquela pessoa é aquilo que ela aparenta ser. Então você tem que ser muito minucioso em relação às mídias sociais e tem que saber o quanto isso está influenciando você para as coisas boas ou influenciando você para as coisas más. O quanto aquilo está de encontro aos seus princípios cristãos ou aquilo que está sendo contra os seus princípios cristãos. Às vezes, um exemplo, eu conversei com uma moça há muito tempo atrás e falei assim, ó, quem você segue nas redes sociais mostra muito quem você é. É verdade. Se você, um exemplo aqui, se você segue a Anitta, é que você gosta do que ela apresenta, do estilo de música dela. Então, ou seja, você se identificou com aquela pessoa. Sim. Então, aquilo que você segue é o que você é. Querendo ou não, no fundo é. Sim. Se você gosta de um exemplo, você gosta de coisas de moto, carro assim, é porque você se identifica com o que você gosta. Você vai seguir aquilo, entendeu? Se você gosta de coisas assim, de paisagem, igual eu gosto de vídeo de paisagem, fotografia, edição, essas coisas, eu vou seguir pessoas nesse mesmo ramo. Então, aquilo, de certa forma, pra quem de fora vai mostrar de fato quem eu sou e do que eu gosto. Não vai revelar totalmente quem eu sou, porque só no dia a dia que você vai conhecer a pessoa de fato. Mas as redes sociais, ela revela muitas coisas. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Tá tudo explícito ali. Tá tudo explícito ali, o que a pessoa posta nos stories. E é engraçado essas questões, porque a gente vive no dia a dia. Por exemplo, a gente poderia aqui dar teórica, mas eu acho que ficaria muito superficial. Mas quando você vê na prática, é outra coisa. Por exemplo, quantas pessoas que, vamos supor, quantas pessoas que você fala, nossa, tal pessoa, vamos supor, nossa, tal pessoa, ela é fechada. Aí você segue ela na rede social, aí você vê ela conversando e tal, você vê que, na verdade, aquela pessoa ela é apenas tímida. Ela não tem uma habilidade para falar em público, mas através do telefone ela tá falando. Então você tá vendo quem que é a pessoa ali. Quantos amigos eu fiz e eu ganhei através de rede social. É muita pessoa. Essa pessoa fala, esses dias, recentemente eu troquei de emprego. Aí teve um amigo que chegou para mim e falou assim: ô, paz do Senhor e tal, e tal, e tal, e tal. Eu conheci ele só de ouvir falar, irmão. Ele falou: não, eu te acompanho nas redes sociais. Esses dias o outro menino falou, não, eu te acompanho lá no Facebook, eu tô vendo você lá e tal e tal. Isso é porque eu nem posto quase, entendeu? Aí você veio e fala, nossa, que bênção. Que bênção que a pessoa está podendo me conhecer, eu estou dando a oportunidade dela me conhecer, mesmo sem usar muitas palavras. Eu expondo para ela aquilo que eu estou vivendo, está mostrando para ela quem que eu sou e está edificando a vida dela. Porque às vezes, vamos supor, às vezes ela poderia ter um pensamento, mas o Matheus é chato. Aí ela vai ver lá o podcast, vai ver o Matheus lá, dando risada, o Matheus bonito e tal. Matheus, cara, eu achei que você era chato. Mas faz outro podcast, Matheus, faz outro podcast que eu quero escutar você de novo. Entendeu? Talvez a pessoa olhe pro Kaique e fale assim, nossa, Kaique? Não, Kaique não. Mas ela Kaique é na dele, todo timidão. Não, Kaique é Batista, certeza. Não vou escutar o Kaique não, quero só escutar o Matheus que é da Bleia. Aí escuta o Kaique e fala, não, Kaique, fala mais. Fala mais, entendeu? Então tem esse poder também. Né? A gente colocou os contra, mas tem os pró também, certeza. Que é muito bom. Quebrar preconceito, vamos dizer, né? Por exemplo, se você pegar aqui, somos pessoas de denominações diferentes, placa diferente, mas a gente é um só, entendeu? Talvez a gente não tenha a mesma aparência, nem a mesma tonalidade de pele, mas a gente é um só, entendeu? A mesma amizade que eu tenho com o Kaique, eu tenho hoje a possibilidade de apresentar outras pessoas, que o Matheus tem com a gente, ele tá tendo a oportunidade de apresentar para outras pessoas e talvez desconstruir aquilo que as pessoas pensavam, que as pessoas viam e acreditavam, entendeu? Sim, boa. Isso aqui é um segredo, né? Agora eu lembrei aqui, viu? O que eu vou falar aqui é um segredo, então, pelo amor de Deus. Essa pessoa, ela tinha mandado uma mensagem pra mim, ela mandou mensagem, ela comentou na enquete, né? Sim. Ela colocou assim,
você já namorou, né? Eu falei assim, já tive relacionamento e tal. Aí ela colocou assim, nossa, o que que eu posso fazer pra mim poder começar a orar com você? Porque orar é namorar, né? Uhum. Aí eu falei assim, mas... Aí eu, tipo, olhei a mensagem, eu falei, mas como assim? Você nem me conhece? Como que você quer... Ah, mas eu gosto muito dos vídeos que você posta. Mas, tipo assim, você tá vendo, assim, o grau da... Eu só dei uma... Só pra gente ver o grau da situação. Às vezes a pessoa quer viver uma coisa, às vezes nem conhece, cara. E ela já quer, né? Porque tem muita gente Ela já igual... estava encantada, Matheus. Não, Ela, sim. É que os olhos da irmã já estavam brilhando e não era o brilho celeste, entendeu? A irmã já estava olhando o pregador. Sim. O Matheus falou aí, que nem sei lá, gostou porque viu seus vídeos, porque abriu uma porta, mas pra ela entrar nessa porta tem que conhecer pessoalmente. Exatamente, porque pegar só vai encaixar perfeitamente o que Sim. você disse. Muitos jovens querem entrar no relacionamento baseado no que ela assiste. Exatamente. O que tá na moda hoje é dorama. Uhum. É tudo fofinho, bonitinho, Quase 100% todo mundo perfeito. é branco, né? Todo, então, todo mundo ali está na rosa, amorzinho pra ir, enfim. É uma porta, mas você tem que entrar por ela, saber como que é os bastidores, entendeu? É que nem, ela viu o seu vídeo, mas que ele falou, peraí, calma aí. Não é baseado só naquilo que você tá vendo nos vídeos, a gente tem que conhecer pessoalmente, conhecer gosto, essas Tem os coisas. dias maus, Isso, exatamente. os espinhos. E hoje as pessoas, tipo, elas vão muito, tipo, pregador. Nossa, pregador. Aí as meninas já se Vive encantam. pregando, vive escrevendo mensagem. Nossa. Eu vou olhar pra ele, ele vai recitar um versículo da Bíblia pra tipo mim. isso. Ele vai dar bom Nossa, dia com o versículo da Bíblia pra mim. Bom cantora, dia, amor. canta, Coloca a tem uma voz tocadinha. bonita. Né? Então, tipo assim, hoje a gente vê que as pessoas são muito movidas a isso, né? Mas, assim, pra gente finalizar aqui, eu acredito, assim, no meu ponto de vista, a gente precisa, que é aquilo que a gente falou, ter o domínio próprio, né? Que eu acredito que a gente precisa controlar as redes sociais, a gente precisa equilibrar a nossa vida social com a nossa vida espiritual, né? E aquele ponto muito importante que o Kaique falou, e a gente precisa entender que a nossa vida não é só a vida social, na rede social, na verdade. A nossa vida tem a nossa vida ali social, comunitária ali com a sociedade, né? A gente não pode esquecer disso. E é um grau importante, né? Uma coisa muito importante. E eu acredito que o outro ponto muito importante que a gente precisa, a caráter de urgência, mudar isso, é a questão de a gente, às vezes, acaba trocando aquilo que realmente é importante por aquilo que é fútil no momento. Por exemplo, a intimidade com Deus. Tem muita gente perdendo intimidade com Deus por causa de uma coisinha boba, vamos dizer assim. Fica de rede social mesmo. Exatamente. Então, assim, eu lembro até de uma passagem que me motiva, que me fala, uma vez eu preguei sobre isso, que é a de Sansão. Quando o Sansão, ele tá lá com Dalila e tal, aí a Bíblia fala que os filisteus vêm para atacar Sansão, né? E aí o texto diz que Dalila vai e corre na Sansão e fala assim, olha, os teus inimigos vêm aí, né? Aí Sansão vai, mas eu vou lutar com eles e vou ganhar como antes. E aí, interessante que quando ele vai para lutar, o que acontece, né? A gente sabe que ele perde a guerra, ele perde a luta, né? A batalha. Então, assim, tem muita gente que, às vezes, ela é tão conectada com as redes sociais, com a internet, mas ela tá ali, ela tá fazendo sucesso. Só que no interior, no secreto, na intimidade com Deus, ela tá perdendo. E é aquela coisa, a nossa vida, eu acredito que o mundo espiritual, na verdade, é assim. Como se fosse um lobo, né? E um leão. Mais ou menos isso. Suponhamos que o lobo seria a rede social, né? As distrações, na verdade. E a intimidade com Deus seria o leão. Então, assim, é uma briga constante, né? E a gente percebe que tem muita gente alimentando mais o lobo, né? Do que alimentando o leão. Acho que vocês já ouviram isso. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação de se conectar mais com Deus, né, ter uma conexão diária com Deus, um devocional, porque tem gente que hoje, igual o que falou, já vai lá direto no celular. Eu também tava com essa moda, sabe? Eu já acordava e pegava o celular para ver se tinha mensagem, para ver se tinha alguma coisa, né, se precisava responder alguém. Hoje não. Hoje eu chego no meu trabalho,
eu dobro meu joelho perto da minha cama, eu vou dormir, acordo, faço uma oração de novo, vou lá, ligo o louvor e vou. Aí, se não tiver nada para fazer, se eu não ler a Bíblia pelo menos 2 vezes por dia, cara, eu fico mal. Eu fico muito mal. Então a gente precisa alimentar essa conexão com Deus e deixar um pouco as distrações de lado. Porque é bom você ter uma rede social, é bom você ter um canal, é bom você ter isso e aquilo, mas é ótimo também você ter uma vida íntima com Deus, né? Então, assim, no ponto de vocês, qual que é a dica? Não vou dizer conselho, porque nós não somos tão velhos assim, não temos tantas Graças a experiências. Deus. Mas qual que seria a dica que vocês dariam para os jovens de hoje que querem ter uma conexão com Deus? Do Valdemar? Eu vou usar um exemplo na Bíblia pra gente jogar, acho que um jogo mais justo, né? Sim. Em Colossenses capítulo 14, verso de número 4, Paulo fala pela primeira vez a respeito de um homem chamado Demas. Este homem é amigo de Lucas e companheiro de Paulo nas viagens. Já em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 10, Paulo fala assim que Demas, o mesmo que ele apresentou como um homem fiel e que estava acompanhando e vivendo o ministério, agora em 2 Timóteo 4 e 10, Paulo fala assim, e Demas me abandonou e seguiu para Tessalônica porque amou o presente século. Então você vai ver, Colossenses 14, 4, ele apresenta Demas como um homem que está crente. Só que 2 Timóteo 4 e 10, Demas já não está mais, amou o presente século. Ou seja, Demas entregou os pés, entregou o corpo, entregou a cabeça. Demas estava no culto, Demas estava na consagração. Só que Demas não entregou o coração dele. Demas não entregou o que aqui nós podemos citar como a fonte das emoções. A ciência diz que o nosso cérebro e o nosso coração trabalham num paralelo, como um espelho, para ser a fonte das nossas emoções. O cérebro como mais razão, o coração como sentimentos ou emoções já vividas. Boa. Só que Demas, aqui, ele não cuidou do seu coração. Deixou o presente século entrar dentro do seu coração e roubar aquilo que ele tinha de mais precioso. E é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Você vê muitas pessoas que você olha a pessoa, ela está cantando, ela está naquela emoção do momento, ela fez tudo, mudou tudo na sua vida, só que daqui a 1 mês, 2 meses, ela simplesmente vira e fala que não quer mais saber de Jesus. Ela volta, o cachorro volta ao seu próprio vômito, entendeu? Boa, verdade. Assim como Demas. Por quê? Porque não cuidou do principal. Ele, na verdade, fez uma mudança de fora para dentro. Qual que é a mudança de fora para dentro? Quem sabe trocou suas vestes, o seu corte de cabelo, trocou seu jeito de falar. Aí na sua alma já entendeu que as coisas que fazia errada, só que no seu espírito ele não cuidou. Houve uma mudança. Só que a transformação genuína ela é de dentro para fora. Assim como Paulo falou, Uau. que o vosso Deus vos santifique em tudo. Espírito, alma e corpo. De dentro para fora. Uma transformação genuína. Para a gente ser um pouco mais simples, a gente também pode tomar como base de uma forma que a gente possa conjecturar quando Jesus fez um milagre nas bodas de Caná, lá em João 4, Sim. João 3, né? Quando ele faz isso, Jesus ele manda encher as talhas de água até a tampa. João 2. João 2, né? Quando chega lá, a água se transformou em vinho. Ninguém viu o processo. Todo mundo só viu o vinho estando posto. Isso. Entendeu? E essa é a questão. Deus ele quer nos transformar. Entendeu? Deus ele quer mudar a nossa vida. Jesus ele quer mudar a nossa vida. A conexão com Deus, a principal coisa, a principal diferença de alguém que está conectado com Deus é que ele é diferente de dentro para fora. Quando ele fala, quando ele olha, quando ele gesticula, por exemplo, uma pessoa que é conectada realmente com Deus, que Deus transformou o coração dela, ela pode estar passando por um momento muito difícil, mas mesmo assim ela não desiste de Jesus, ela não deixa a caminhada. Você vai ver que em João, capítulo de número 10, o verso de número... João, capítulo 11, o verso de número 32, diz assim que quando Maria se levantou e saiu, todos os judeus que estavam sentados com ela acreditavam que ela estava indo ao sepulcro para chorar. Só que a Bíblia diz assim, ó, e vendo-o Maria, correu, lançou-se aos seus pés e o adorou. Então Maria está dizendo, olha, eu sei que tem uma dor e tem um luto. Meu irmão, o sangue do meu sangue morreu. É uma dor que, assim, eu nunca perdi um irmão. Assim, apenas um irmão por parte de pai, mas a gente era muito pequeno, então a gente não teve o sentimento de perca.
Graças a Deus tenho meus irmãos todos vivos. Mas imagina a dor que ela estava passando. É. Mas na hora que ela viu Jesus, entendeu? Ela viu que ela tinha um motivo maior do que a dor, além da dor, entendeu? Ela tinha até um questionamento, ela até tinha uma dúvida, até tinha uma pergunta. Só que a presença de Jesus ali, para ela, superava tudo que ela tinha para falar, entendeu? Antes de qualquer coisa, ela precisava adorar. Então, em paralelo de Demas com Maria, é a diferença. A diferença de alguém que não só viu Jesus, mas que deixou Jesus entrar e fazer morada no seu coração, fez uma transformação na sua vida, que hoje é uma pessoa diferente, é uma pessoa de fé, entendeu? Ele não se abala. Salmo de número 76, o verso 23 diz assim: ainda que o meu corpo e minha mente se enfraqueçam, Deus, ele é minha força. Glória a Entende? Deus. Então, isso fala de uma pessoa que está firmada em Deus. Ele está firmado ao ponto de, por exemplo, talvez amanhã ele vai chegar para você e falar assim: Mateus, eu não tenho dinheiro da passagem, mas eu vou andando dando glória a Deus. Aleluia. Mateus, hoje Deus me deu um carro, mas eu vou dar glória a Deus se amanhã o meu carro estiver quebrado. Entendeu? É uma pessoa que adora, ela sabe glorificar a Deus, independente da situação que ela está vivendo. E esse, acredito que é o nosso, vamos colocar todos nós, esse é o nosso maior problema da nossa geração. A gente conhece o que eles nos apresentam, mas a gente não conhece Jesus assim, ó. Vamos usar um português mais claro, no mano a mano, no olho no olho. A gente não conhece, É verdade. porque a gente vive de experiência dos outros. A experiência de fulano que foi não sei na onde e viu Jesus pessoalmente. A experiência de ciclano, mas a gente não convive com Jesus aqui tete a tete. O dia que o homem, ou que a mulher, que o jovem ou a jovem ou a criança, ele quiser e se disponibilizar para conhecer Jesus, não é dogma de igreja, não é sistema, não é placa, não. Ele quiser conhecer Jesus e a essência do evangelho, ele vai ser uma pessoa diferente. Ele não vai ser ditado pela tempestade. Ele que vai ditar a tempestade. É o que Jesus queria ensinar para os discípulos. A tempestade se levantou e está todo mundo atônito falando: mestre, a gente está quase para morrer. O texto diz: eles estavam em perigo. Só que a fala deles é: mestre, a gente está quase para morrer. Olha o desespero. Acabou de sair do culto de doutrina, acabou de aprender com Jesus. Aí Jesus se levanta, repreende, acalma, olha para eles e fala assim: por que vocês temem, homens de pequena fé? Rapaz, eles acabaram de escutar a palavra de Deus, Deus encorajou eles. Só que na hora do vamos ver ali, ó, eu não digo pra você que eu teria uma atitude diferente da dele, porque realmente é uma situação muito complicada. Só que o que Jesus ele quer nos ensinar é: quando isso acontecer na sua vida, eu espero de verdade que você use aquilo que eu estou te entregando. Porque seria inútil eu lhe dar essa garrafa com água se você não for tomar. Pra que eu vou te dar uma garrafa com água se você não tomar água? É verdade. Eu não tomo café. Então alguém não vai me dar café. Eu tomo água. Então a pessoa vai me dar água. Se Jesus te trouxe, ou se Jesus te chamou para o centro do evangelho, é porque ele sabe que você vai ser uma pessoa que necessitará ou necessita da sua palavra para vencer todos os dias. Agora seria inútil ele investir tamanho preço em você e você simplesmente não querer, não se atentar a essas questões. Mas o dia que o homem ou que a mulher se volta para Jesus para aprender e fala assim: não, peraí, porque a maior lição de Jó é essa daí. Jó, capítulo 1, verso 21 e 22 diz assim, ó: em nada pecou Jó, em nada atribuiu a Deus. Mas antes Jó se levantou, raspou sua cabeça, lançou-se ao pó, rasgou suas vestes e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu também tornarei para lá. Deus que me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu, na condição de Jó, talvez não daria graças. Só que eu, na condição de Valdemar, aprendo com Jó. Eu preciso da graça. Porque quando eu dou graças a ele, lá no 19, eu vou aprender que ele vai dizer assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Boa. E aí, o que você acha? Qual que é o seu ponto aí? Do ponto de vista em relação a tudo aquilo que a gente abordou, falou, até menção sobre as escrituras, Isso, né? exatamente. Em relação a isso. A minha dica não é um conselho, é uma dica. É uma dica. Que se você tem visto que você está sendo dominado pelas mídias sociais, você perdeu o controle sobre isso e está te afetando nas questões espiritual, nos seus relacionamentos pessoais, medite no seu coração sobre o seu tempo em relação a isso.
Porque precisamos de uma geração mais conectada com Deus para que podemos conectar outras pessoas também com Ele. Lógico que nós não temos esse poder, quem faz é o Espírito Santo. Mas que modo eu tô falando? É de levar a palavra. Converta as suas redes sociais no propósito ao qual Deus te chamou. Se você gosta de ler a palavra, comece a lançar vídeos nas suas redes sociais falando sobre a palavra. Boa. Torne aquilo que você tem em suas mãos a extensão daquilo que você tem com Deus. Uau. Que sua conexão com Deus seja uma extensão, que a sua conexão com Deus seja uma extensão para a sua vida nas mídias sociais. Que as suas redes sociais sejam um reflexo daquilo que você vive no secreto com Deus, daquilo que Ele se revela a você nas Escrituras, daquilo que você tem vivenciado com Deus, né, nas experiências com Deus. Torne suas redes sociais uma extensão daquilo que você tem de conexão com Deus. É isso. Domine essa ferramenta que Deus tem dado na sua vida para que você seja edificado por ela e você venha edificar outras pessoas através dela. Pegue suas redes sociais e, vamos dizer assim, consagre ao Senhor. Se que as suas redes sociais seja o seu testemunho nas redes sociais, nas redes sociais para outras pessoas. Que através das suas redes sociais você levando uma palavra, você contando testemunhos, enfim. Pessoas da sua família sejam alcançadas, colegas de classe, seja na faculdade, na escola, sejam alcançadas através daquilo que você tem vivenciado no seu quarto, mas você está tornando as suas redes sociais uma conexão daquilo que você tem vivenciado para alcançar outras pessoas. Domine sobre isso que Deus tem colocado em sua mão. Se necessário, fique um tempo sem ela. Fica um tempo, desintoxicação digital, vamos assim dizer. Fica um tempo sem ela. Priorize o seu relacionamento com Deus, independente de circunstâncias, sem rede social, com rede social. Depois você volta para ela se for necessário, volte para ela e converta ela para a glória de Deus. É a dica que eu tenho dado. Troque o celular no travesseiro pela Bíblia. Boa. Troque a notícia do celular pelo verso, pela canção, pelo louvor a Deus. Que você vai ver a diferença no seu dia a dia, onde a sua ansiedade vai ficando de lado, onde você vai desfrutando mais da sua comunhão com a igreja, com a sua família. Você vai desfrutar mais de amor também, vamos dizer. Você vai receber como você vai dar, porque você vai acordar para a vida real. Não se iluda com aquilo que as redes sociais têm apresentado a você. Um evangelho talvez distorcido que muitos influencers têm mostrado por aí. Não se iluda com isso. Vasculhe a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia e permita que Jesus se revelar a você através das Escrituras, não através de filtros em redes sociais. Tenha o seu momento com Deus e crie essa extensão nas suas redes sociais, de acordo com o seu relacionamento com Deus. Essa é uma dica, não só para que estão assistir, que vão vir, mas uma dica para mim mesmo. Então é isso. Boa. Cara, eu acho que hoje as pessoas elas tiveram uma ideia, assim, apesar de tudo, dos nossos diálogos, brincadeiras à parte, eu acredito que a gente compartilhou algo muito importante aqui, que é a conexão com Deus, os benefícios que a internet pode trazer para a sociedade de hoje e o benefício que você tem ao você ter uma vida conectada com Deus. Importante, igual vocês falaram, a gente sempre filtrar isso. Ter mais tempo com Deus do que com distrações. E nunca esquecer que todo tempo, todo momento que eu quiser ficar online com Deus, eu preciso ficar offline com as distrações, com as coisas do mundo, com as coisas lá fora, né? Bom, gente, esse foi o nosso podcast de hoje, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Muito obrigado, de verdade. Curta, comente, compartilha, principalmente esse podcast. E eu creio que Deus vai abençoar a tua vida. Esse foi o nosso podcast do Mais Conectado. Se inscreve no nosso canal. Vai ter aqui na barrinha em cima o QR Code. Então, só apontar o celular para... Hoje o negócio tá forte. Aponta o celular lá pro QR Code e você já vai poder acessar nosso canal, os podcasts, tá bom? Que Deus abençoe. E não se esqueça de ativar as notificações para toda vez que a gente fizer um podcast, um vídeo, você possa ficar informado.